que a gente saia daqui com esse espírito de fortaleza, de alegria que nos une, amém? Eu quero já dizer, o Adriano que está comigo, se puder, traga lá aquela água, sal e o incenso que nós temos lá. No final dessa Santa Missa, no momento do Santíssimo, o padre vai estar... Isso, Adriano, venha, estou falando no microfone, filho. O padre vai passar abençoando a água, o sal e o incenso que o padre trouxe. E na verdade hoje a gente nem ia trazer, mas à tarde já algumas pessoas começaram a ligar perguntando se o padre estaria com a água, o sal e o incenso. Então ali fora o Adriano está lá com esse ícone, que depois o padre vai passar o óleo de bálsamo. Olha que eu dei o testemunho agora da bênção, porque eu sei que tem gente que vai chegar em casa, vai abrir o guarda-roupa, vai usar dessa água para aspergir a casa toda, o sal até no alimento. E nós temos aqui um incenso que você pode fazer uma brasa e queimar, para que a tua casa também possa ser revestida dessa graça. O poder do sacramental da igreja é muito forte. Eu tenho muito testemunho, e aonde o padre vai, o padre traz os sacramentais e a gente abençoa com óleo, né? E depois vem os testemunhos de pessoas falando de muitos males que haviam na casa, de pessoas que não vinham para a igreja e começaram a se interessar mais pelas coisas de Deus. Às vezes até aquele filho lá que trata melhor as pessoas de fora, né, mãe, do que você, pai e mãe. Então tudo pode acontecer com a força do sacramental. Então no momento do Santíssimo, quem quiser dá um pulinho, volta, sem a gente... só para dizer que tem alguns ali, não são muitos, mas que você que quiser, depois a gente vai passar esse óleo de bálsamo para você levar para casa. Se tiver demônio alojado lá, vai pular a janela, não vai suportar a unção da graça, amém? Sabe que a passagem do livro de Gênesis, no capítulo 3, quem trouxe a Bíblia, se puder abrir comigo, Gênesis 3, a partir do versículo 1. Quem está acostumado a trazer a Bíblia para o grupo de oração aí, diga amém. Quem não trouxe hoje, diga ai meu Deus. Está forte o ai meu Deus aqui? Gênesis 3, versículo 1. Um texto que é claro que você já conhece, mas eu gostaria de trazer. Eu digo assim, gente, eu escrevi um livro na linha de exorcismo e sou um dos poucos padres que trabalham nessa área em Curitiba, porque a necessidade é muito grande da gente trabalhar. Eu digo para vocês, sem medo de errar, a grande maioria dos jovens que eu visito na penitenciária, como capelão penitenciário, que eu atendo nas nossas casas de recuperação, tem problema sério espiritual. É por isso que não consegue sair da droga. Tem problema sério espiritual. O pecado, ele nos amarra de tal maneira que a pessoa torna-se um vício na vida da pessoa. Escute o que o padre está dizendo. Às vezes esse pecado que você tem aí, que você acha que é só uma mania tua, né? Quando eu quiser eu paro. E se já está fazendo mal para você, por que você não parou até agora? Porque talvez até você seja uma pessoa muito boa, mas eu sei que pesa. Eu vou explicar o porquê que a pessoa que está no pecado, ela está sobre uma maldição muito grande, que a gente precisa de oração forte, trazer orações fortes. E hoje, pode ter certeza que o Senhor trouxe você aqui porque Ele quer justamente lhe ajudar. Gênesis 3, a partir do versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. Ele disse à mulher: é verdade que Deus lhe proibiu de comer do fruto da árvore do jardim? E a mulher respondeu: sim, nós podemos comer de todos os frutos, mas menos da árvore que está no meio, porque disse o Senhor: se nós comermos, nós vamos morrer. E o diabo disse: não, vocês não vão morrer, mas Deus bem sabe que se vocês comerem daquele fruto, vocês serão igual a eles. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer e agradável ao aspecto, muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu. Eu chamo a atenção para o versículo 7. Então os olhos se abriram, e vendo que estavam nus,
tomaram as folhas de figueira e ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram um barulho dos passos do Senhor, que passeava pelo jardim na hora da brisa da tarde, e o homem e a sua mulher fugiram da face de Deus. Palavra do Senhor. Quando o diabo convenceu Adão e Eva do fruto proibido do pecado, e vem de lá essa história que o fruto proibido é mais gostoso, né? E é por isso que tem muita gente que cai nessa até hoje. O que acontece quando eles comem do fruto proibido? Eles fogem da face de Deus. Eu vou dizer para você, filho, conforme diz a citação de Efésios 2:13, vós que estava longe, agora vos tornasse presente pelo sangue de Cristo. O único que pode trazer você de volta para a face de Deus é o sangue de Cristo, porque só fica longe, fugindo de Deus, quem está enterrado no pecado. E eu sei que talvez você tenha uma história passada terrível. Você uma vez já estava enterrado no pecado e não queria nem saber de Deus, né? Uma missa para você demorava para passar, não demorava? Quem já fez essa experiência de, parece que 1 hora de missa para você era uma tortura, você olhava mais para o relógio do que para o altar? Quem já passou por isso? Tem muita gente com a mão abaixada aí. Me engana que eu gosto. Eu já fui assim. Não pense que eu sempre gostei das coisas de Deus, não. Eu sei que a pessoa que está enterrada no pecado não quer. E tem gente na tua casa que talvez seja assim. Você convida para vir para a missa, não vem. Se você vai lá e coloca uma missa na televisão, tira da novela, tira às vezes do filme, e diz, não, está passando uma coisa bem importante aqui, que a gente não pode perder. A turma começa a sair, foge. Quando chega a capelinha lá, você convida para rezar um terço, cada um tem uma desculpa diferente. O máximo que eles fazem, quando você está vindo para a igreja, ele diz, reza por mim lá, mas o miserável não vem. Por que estão fugindo da face de Deus? Porque estão no pecado. E quanto mais no pecado, mais a gente foge da face de Deus. Eu poderia perguntar aqui, quem reza o terço todos os dias, quem tem feito uma vigília, quem acorda, às vezes de madrugada, lá você perde o sono, você lembra de fazer uma oração? Porque só faz isso, só tem esse tipo de sintonia, quem está vivendo uma vida de santidade. Quem não está vivendo vida de santidade não tem tanto apetite assim. O primeiro ataque do demônio é esse, é a perda do apetite das coisas de Deus. Tem gente que pergunta para mim, padre, como que eu sei se eu estou sofrendo um ataque espiritual ou não? O primeiro nível de ataque do demônio é esse, é a perda do apetite das coisas de Deus. A pessoa não tem vontade, ela não tem apetite. O máximo que ela faz antes de dormir, quando ela vai rezar, é rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria deitado na cama. Olha lá, levanta, nem lembra de Deus, passa o dia inteiro. Às vezes vai lá na TV, no rádio, é música do mundo, ao invés das coisas de Deus. A vida da pessoa é uma vida mundana. E quando uma pessoa está fazendo a experiência desse resgate, ela começa a desejar. Tudo é Deus, tudo é Deus. Vai mandar uma mensagem, vai no Facebook, tudo ela posta coisa de Deus. Vós que estavam longe, fosse resgatado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo pode nos resgatar. Ó sangue e água que jorrasses do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quem aqui é devoto das santas chagas de Jesus? Diga amém. O que é a chaga? A chaga significa ferida, né? Então nós vemos uma imagem de Jesus chagado, uma imagem que eu aprecio muito porque é a minha devoção. A nossa casa de recuperação chamada Fonte de Misericórdia. Olha o nosso padroeiro aí, porque ele é a fonte de toda misericórdia. Do peito dele jorrou sangue e água, das feridas dele jorra misericórdia. Mas quem que trouxe a primeira chaga para o mundo? Ouça o que o padre vai dizer. Quem que trouxe a primeira chaga para o mundo, a primeira ferida? Foi o diabo. O próprio Satanás trouxe a primeira ferida para o mundo. Deus criou o paraíso e
e o diabo criou o pecado. E o pecado é uma ferida triste que pode levar à morte. Vocês estão entendendo que a palavra chaga significa ferida? Uma coisa eu falar chaga, outra coisa eu falar santa chagas, né? Porque chaga é ferida. E o diabo quer ver o teu sangue. O diabo quer que você chore lágrimas de sangue e vai bater palminha para você se você não vier para Jesus. Olha, gente, eu já tive imagens de sofrimento. Eu não sei se você acredita no dom de imagens, que é um dos dons do Espírito Santo. Às vezes no momento de oração o padre tem revelação por imagens, e eu vou proclamando curas. Tem uma pessoa nesse momento aqui sendo curada de tal doença, tem uma pessoa recebendo livramento. E quantas vezes eu peço para erguer a mão, e eu sei que vai aparecer uma mão levantada, porque eu não me engano, o Espírito Santo fala. Quem tem o dom é maravilhoso. Então Deus me deu esse dom. Eu digo para vocês que um dia, num guardamento de um jovem que tinha passado pela nossa comunidade, a mãe estava do lado do caixão. Eu cheguei e coloquei a mão no ombro dela para dar força para ela, e ela olhando para o filho, e eu, para dar força para aquela mãe, eu disse: mãe, com certeza você fez o melhor para ele, você foi uma boa mãe, então pense positivamente, com certeza você amou muito esse jovem. Ela olhou para mim com aquele olhar destruída e disse: padre, é isso que mais me dói. Ainda ontem ele chegou em casa, e quando ele chegou em casa, sabe o que eu disse para ele? Hoje você não vai posar aqui, você vai dormir lá na rua com esses amigos teus, porque eu dei horário para você chegar. E ele tentou explicar, eu não quis saber, porque eu fui assim. Os meus pais eram muito assim. E eu pensei, ele vai dormir um dia fora de casa para ele aprender. Você vai dormir hoje na rua. Ele tentou argumentar, e eu disse: vai. Olha como que ele voltou. Eu confesso, padre, que eu ouvia pregações tuas pela internet, o senhor falando que somente no amor existe transformação, que tem mãe e pai que só sabe cobrar, e não diz para o filho: eu te amo. E eu pensava comigo, um dia esse coração vai amolecer. Mas não deu tempo. Então eu tenho que dizer isso para o senhor. Se eu pudesse voltar atrás, padre, sabe quando aquela pessoa ela te desarma, você não sabe o que falar? E quando eu fechei os olhos, eu pensei comigo: me dê uma palavra para essa mãe. Eu não tive revelação divina, eu não tive uma imagem bonita. A imagem que eu tive foi do próprio demônio rindo para aquela mulher. Do próprio demônio rindo. E ali eu fiz oração para ela, acompanhei ela depois. Como é difícil você curar uma pessoa que não conseguiu amar o suficiente, não conseguiu fazer aquilo que Jesus mandou fazer, e foi deixando para depois, né? Às vezes não dá tempo. A gente não pode deixar para depois, porque diz a Bíblia em João capítulo 10, versículo 10: o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Ele quer ver você chorando lágrimas de sangue. Ele quer destruir o teu relacionamento. E talvez você esteja percebendo claramente: a pessoa que você mais ama ultimamente é a pessoa que você está mais machucando. Ultimamente a pessoa que você mais ama é a pessoa que mais te ofende. Tem gente aqui que jurou amor e fidelidade nos pés do altar, está com a mala arrumada, pensando em acabar com o relacionamento. E o diabo vai bater palminha para você. É isso que ele quer. Esse bicho não presta. Mas o Senhor quer resgatar você pelo sangue dele. Olha a citação linda que a Bíblia nos traz em Romanos 5:20, só ouça: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Repete comigo esse versículo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou dizer para você que assumiu Jesus na tua vida de verdade. Talvez o teu passado foi uma vida de pecado, mas hoje a graça de Deus superabundou. Se tem um prazer que eu tenho na minha vida, é ver um jovem, por exemplo, pregando a palavra de Deus. Um jovem que passou pela nossa casa de recuperação, chegou às vezes curioso lá pedindo ajuda, dizendo: padre, me ajuda porque vão me matar. A mãe às vezes vai procurar ajuda para o filho: me ajuda a salvar o meu filho. E a gente coloca naquela casa de recuperação,
São 6 meses de tratamento espiritual. E às vezes o jovem sai apaixonado pela palavra. Não são todos. Muitos recaem, muitos infelizmente não dão certos. Mas até abrindo minha Bíblia agora, eu vi uma imagem aqui de um jovem que recentemente eu tive que sepultar. Um jovem que passou por lá. Mas quando eu vejo alguém com a palavra de Deus, como o Ricardo, que o Mateus conheceu, né, Mateus? Ele se tornou um grande pregador da igreja. Hoje trabalha na arquidiocese, a nível da arquidiocese com a juventude. E ele dizia para a juventude: eu vivia mendigando droga para traficante. Eu nem conto para vocês o que eu fazia para conseguir droga. Porque vocês sabem que a história praticamente é a mesma. É criminalidade, é roubo e às vezes até mesmo prostituição para conseguir a droga. E ele dizia para aqueles jovens em Almirante Tamandaré, onde eu trabalhei 11 anos: a única dependência que eu tenho agora é isso aqui. Porque eu sei que se eu deixar a palavra de Deus, eu volto para a droga. Se eu me desapegar de Jesus, eu estou perdido. E aquele jovem começou a trazer jovens. Está lembrado, Mateus? Lá, a Paróquia Anjo da Guarda se tornou o maior grupo de jovens da arquidiocese de Curitiba. E quem é que coordenou aqueles jovens? Um dependente químico, resgatado pelo sangue de Cristo. Quem via aquele jovem tatuado, falando na gíria, olhava para aquele jovem e pensava: meu Deus, se esse cara conseguiu, eu também consigo. Esse cara com esse jeitão de louco, dizendo: olha, venha para Jesus, porque é nós na fita, mano. E o jovem pensava: poxa, isso que eu precisava ouvir, porque converte mais do que um padre no altar. Foi resgatado pelo sangue de Cristo. Por que o padre está dizendo isso? É porque eu não sei como que está teu filho, mãe. Eu não sei como que está teu filho. Talvez esteja longe, passa longe da igreja, né? Mas eu dou a minha vida por o que eu vou falar agora. Se você for fiel, se você de fato buscar uma verdadeira conversão, mas de verdade mesmo, pode ter certeza, um por um, o Senhor vai resgatar. Porque a conversão precisa começar de nós. Não adianta você querer a conversão para os outros se você não tem conversão. Precisa começar de você. Eu contava aqui, uma das vezes que estive nesse grupo de oração, muitas contradições que a gente vê. Como uma mulher que era tão assídua na nossa paróquia, ela dizia: padre, o senhor trabalha com a juventude, e eu fico pensando, o dia que o senhor for lá em casa falar com meu filho, ele vai vir para a igreja. Eu fiquei com tanta pena daquela mulher, porque ela não perdia uma missa. Às vezes ela ia na missa das 8, das 9h30 e estava à noite lá. E um dia eu estava com uma tarde mais tranquila, peguei aquele endereço, fui na casa dela. Quando eu cheguei, imagina a alegria daquela mulher. Ela disse: ai, padre, nem acredito que o senhor está aqui. Está aí dentro, padre, está aí dentro. Eu falei: vamos lá conversar. Mas ele não é agressivo? Não, padre, assim agressivo acho que não. Eu fui com medo, né? Porque eu pensei do jeito que ela falava do filho. Quando eu entrei, eu achei estranho que ele arrumou as mãozinhas e veio me pedir bênção. Bênção, padre. Eu disse: Deus abençoe. E ela atrás. Eu falei: eu posso conversar com você, filho? Ele falou: claro, é um prazer conversar com o padre. Pode ser aqui no meu quarto, padre? É particular? Eu falei: é possível? Fui lá. Ele pediu para me sentar e ele disse: o senhor pode esperar um pouquinho que eu vou chamar meu pai. E eu pensei: agora eu estou lascado. Eu disse: mas não dá para resolver entre nós dois? Ele disse: não, padre, eu tenho que chamar meu pai. O senhor espere um pouquinho. Eu falei: tá bom. Vou saber o que ele queria, chamar o pai. E o pai veio. O pai chegou junto. Ele disse: vamos falar, pai? Vamos falar tudo? Eu falei: mas falar o quê? Da minha mãe. Não, mas eu vim falar de você. É, padre. O pai disse: mostra as costas para o padre. O que tem nas costas dele? Ele ergueu a camiseta. Tinha certinho o ferro de passar roupa que a mãe tinha queimado. Ele começou a mostrar vários hematomas e disse: tudo que ela tem, ela joga, padre. Ela é agressiva. Eu disse: mas não é possível. Ela não perde uma missa. Talvez lá na igreja ela seja santa, né? Talvez lá. Mas aqui dentro essa mulher, padre, quem que vai para a igreja desse jeito? E quando eu estava indo embora, ainda ela foi até o portão. Ela disse: falou com ele, padre? Eu falei: falei. E o que ele disse? O que ele disse? Que quem não presta é você.
Nossa, padre. Eu falei, nossa, digo eu. Você queimou ele com ferro de passar roupa. Tudo que você tem na mão diz que você joga. É assim que você quer converter a tua família? E ela começou: ai, padre, eu sou tão agressiva. Eu falei, filha, se você não se converter, você nunca vai trazer essa família para a igreja. Tem uma frase que eu trabalho em todos os meus livros que diz assim: somente no amor existe transformação. Ninguém muda o outro se não é no amor. O processo é o amor. Quem que nos ensinou isso? Está lembrado o que esse homem fez quando queria apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério, hein? Imagina, naquela época, uma mulher ser pega em flagrante adultério e traz aquela mulher de arrasto, dizendo: a lei nos permite. Essa mulher foi pega em adultério. Olha o homem aí chorando, o corno. Não diz corno, mas é. Olha o homem chorando, desesperado: vamos matar essa mulher pedrada. E Jesus abaixa e começa a desenhar, e não aguenta ver aquelas lágrimas. Ele amava quem não merecia. Jesus amava quem não merecia, e Ele continua amando quem não merece, né, filho? Quem são aqueles que não merecem que estão aqui? A começar por mim. Ele nos ama. Ele sabe quem nós somos. E Ele diz: atira a primeira pedra quem não tem pecado. Todos eram pecadores, um pior do que o outro. Aquele homem que tinha pego a mulher em adultério, vai saber quantas mulheres talvez já não tinha dormido. E às vezes a gente acompanha casais assim, homens que vêm às vezes enfurecidos, sabe, indignados porque pegou uma mensagem no celular da mulher. E a gente vai fazendo tratamento espiritual, eu aproveito a psicologia e começo a entrar na alma da pessoa e começo a revirar lixo. E de repente eu percebo que os pecados de traição dele eram bem pior. E no final do tratamento não precisa nem dizer nada. Ele está pronto para perdoar. Ele diz: padre, eu não sou fácil, né? Meus pecados é bem pior do que aquela mensagem. Então perdoa, filho. Porque se Jesus perdoa você, ela merece o perdão. Eu não estou aqui justificando o pecado não, mas eu vou dizer para você, filho. Talvez esse homem te machucou, te traiu. Talvez essa mulher, você acha uma vergonha o que ela te fez. Mas você vai deixar o demônio destruir aquilo que Deus uniu? O que vai ser da tua vida sem essa pessoa? Quando a gente começa a entender que a gente precisa liberar o perdão, é como se uma gotinha do sangue daquela cruz caísse assim sobre a tua vida e refrigera a mente. A gente passa a pensar com os olhos de Deus. Às vezes aquele filho, né, mãe, nem arrumar a cama arruma, não vem para a igreja, e você diz: meu Deus do céu, esse menino é o pior filho do mundo. Eu pergunto para você: se não está internado na nossa casa de recuperação, nem está aqui na penitenciária onde eu vou visitar, você nunca vai poder dizer que é o pior. Você devia erguer a mão para o céu pelo filho que você tem. Que tem muitas mães e pais que eu conheço que daria tudo para ter o filho que você tem. Ele mereceria um abraço hoje, mereceria um eu te amo, dizer: filho do céu, me perdoe porque eu só te julgo, só brigo com você, não tenho paciência. E o amor transforma, o amor vai trazendo de volta. Uma vez eu preguei um retiro em Joinville para a família, e eu dei uma tarefa para os pais. Eu disse: todos os pais que estão aqui hoje precisam chegar em casa e dizer para o filho essa frase: eu te amo. Porque essa frase, segundo os padres exorcistas, ela equivale a um rito de exorcismo. Quando você chega na tua casa e diz essa frase para todo mundo lá: eu te amo, eu te amo, eu te amo, ela equivale a um rito de exorcismo, porque é só o demônio dizendo um para o outro: fuja, louco. Porque o demônio não suporta essa frase: eu te amo. Você está entendendo? Mágoas e ressentimento, tudo isso cai por terra. E aquela mãe começou a sentir um desejo de dizer para o filho essa frase: eu te amo. Eu mexi na alma dela. E ela depois veio para Curitiba, para minha missa,
E ela vinha com testemunhar. Ela disse: Padre do céu, quando eu cheguei em casa, eu fiquei esperando o meu filho chegar. Ele chegou tarde. E eu, como sempre, quando eu esperava, ele chegava tarde, eu brigava, né? Eu fiquei lá esperando só para dizer eu te amo. E quando ele chegou, eu disse: filho, vem aqui que a mãe quer falar uma coisa para você. Ele parou na porta e disse: fala daí. Eu disse: não, filho, a mãe quer falar pertinho, é uma coisa assim que eu quero até te abraçar. Sei. Ela falou: padre, eu percebi que meu filho tinha medo de mim. Eu falei: mas tinha medo por quê? O que você fazia para ele? Só não matava porque não podia. E eu comecei a chorar, fui até ele, abracei e disse: a mãe te ama, filho. Talvez aí fora você ouve muito dos teus amigos, das suas namoradinhas, mas você morou 9 meses aqui. Eu te amo, filho, me perdoe, porque eu só brigo com você. As coisas vão mudar agora. Ele começou a chorar também, perguntou para mim: mãe, a senhora vai morrer? E ela disse: não, por quê, filha? A senhora nunca fez isso. E quando foi no outro dia, escuta isso, mãe, pai. Quando foi no outro dia, ela estava sentada no sofá, fazendo um crochê. Disse que ele sentou do lado do sofá, pegou um travesseiro, pôs no colo dela, deitou com a cabeça no colo dela, coisa que não fazia há anos. E ela parou de fazer crochê, começou a fazer um carinho, e ele dormiu no colo dela. Ela diz: eu ganhei meu filho de volta de um dia para o outro, com uma frase: eu te amo. Põe a mão no teu coração, quero orar por você, pela tua família. Eu quero já profetizar: se tiver algum demônio inteligente, vai ter que desaparecer de lá, porque não vai suportar essa frase. Porque essa noite nós estamos sendo lavados pelo sangue de Cristo. Essa noite nós estamos tomando posse dessa frase, que cura, que liberta, que transforma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está unindo novamente casais que se amam, homens e mulheres que vivem juntos há muito tempo. E eu vou profetizar que vocês não conseguem viver um sem o outro, mas ultimamente talvez qualquer coisa é motivo de briga. Essa frase vai aparecer mais, porque hoje nós estamos sendo lavados pelo sangue de Cristo. Diga comigo: meu Senhor e meu Deus, eu tomo posse dessa palavra, e na minha casa eu terei a coragem de profetizar o quanto eu amo os meus. Obrigado, Senhor. Continue com as mãos aí, a mão no coração. O Padre vai já preparando você para esse momento de graça. Jesus vai passar por aqui. Eu quero desde já pedir, Senhor, aqueles que têm a água, sal e o incenso que hoje vão levar, que quando chegar em casa, que a primeira coisa seja a purificação do ambiente, que a graça possa ser abundante. E eu te louvo e te bendigo por aquilo que o Senhor está fazendo. Em poucos minutos eu fiz aqui o que equivale ao rito de exorcismo na vida desse filho e dessa filha que confia e espera em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.